aqui estamos de volta, então, para o nosso último bloco, como eu prometi para vocês, agora é a vez das mulheres, né, Mauro? As mulheres invadiram, finalmente. Não fica um programa sem acontecer isso, né, São Eliana? 3 mulheres poderosas aqui hoje, sim. que ninguém segura. Mas, que dá um certo charme pro programa, né? Fica aquela coisa, as meninas, elas mandam bem, tanto profissionalmente quanto plasticamente, né? Então dá aquele glamour pro programa. Eu queria primeiro agradecer, primeiramente, a Patrícia, que é a nossa convidada agora, Patrícia Noronha, ela que contribuiu, que veio com essa ideia, né, com essa pauta, que eu achei muito importante, e ela que articulou tudo aí para a gente poder fazer essa pauta acontecer hoje, né? Então, eu queria primeiramente dar uma boa noite para ela, Patrícia Noronha, ela que é advogada autônoma, contencioso civil, administrativa e trabalhista da Noronha de Castro Advocacia, pós-graduação de Direito Civil, atuou no Ministério Público do Estado de São Paulo, na promotoria do consumidor da capital. Ela que está aqui hoje, já esteve a semana passada com a gente, participando do programa do Papo de Síndico, e hoje ela volta aqui como convidada, né? Ela estava nos bastidores, hoje ela vem como nossa convidada. E também, agora, a partir de agora, ela também faz parte da nossa equipe de produção, contribuindo também e dando sugestões de pautas para o nosso programa. Boa noite, Patrícia. Pode dar uma boa noite para a gente novamente, por favor? Boa noite, Liliane. Boa noite, Mauro. É uma grande satisfação estar para participar do programa Cindy Solution. Muito obrigada pela oportunidade. Isso mesmo, mais uma convidada ao lado dela, a doutora Raquel Andrade, ela que é professora de perícia criminal, direito processual penal e direito penal, advogada, criminalista, mestranda em criminologia, pós-graduação em direito processual penal e processual e palestrante também. Olha só quantas qualificações, gente. Doutora Raquel Andrade, muito boa noite. Boa noite, Liana, boa noite, Mauro, toda a equipe, pessoal de web. Prazer estar aqui com vocês, uma grande oportunidade. E aí, voltando hoje, ela que foi a estrela do nosso último programa, né? Pois é. Ela voltando hoje, grande parceira. Ela não queria não, viu, gente? Mas a gente, ela falou assim, está aqui na TV, entrou, tem que, né, acontecer, tem que aproveitar, né, Eliana? Porque ali as meninas agora são meninas que, além de tudo, tem muito conteúdo, muita qualidade, muita técnica. Eu falo um dia, eu preciso começar a fazer a minha de meninos, tá? Nós estamos perdendo de longe. Eu só tenho uma turminha de gente boa, né? Não que não fale só de cerveja e coisas, né, desse tipo. Mas a doutora Ana Luísa Pretel, ela também já é nossa grande amiga e parceira. Parece que a gente já se conhece há muito tempo já. Tamanha afinidade que a gente teve com o trabalho que ela vem desenvolvendo, um trabalho sério, profissional, né? E único aqui na nossa região do Grande ABC e São Paulo. Ela que é mediadora, conciliadora, advogada, administradora de empresas, e ela que é a precursora da mediação condominial aqui na nossa região do Grande ABC, São Paulo. Muitas qualidades, doutora Ana Luísa Pretel. Muito boa noite e eu agradeço, né, você estar aqui com a gente novamente, participando do nosso programa e contribuindo com tanto conhecimento que mais de 30 anos já você vem levando o seu trabalho aí para tantos conciliadores e mediadores da nossa região. Oi, eu que agradeço de estar aqui, agradeço vocês, agradeço as meninas que ficaram falando, não, você tem que falar também. Agradeço o pessoal que está aqui nos assistindo também. E, assim, ultimamente a minha vida tem sido falar pacificação em condomínios. Vamos pacificar condomínios. Isso pelo Brasil todo, viu? Na nossa região aqui, eu falo que eu tenho um carinho especial por Santo André, porque já trabalhei aqui na região há quase 40 anos atrás, mas o carinho sempre fica, né? E a gente vem desenvolvendo esse trabalho de mediação em condomínios.
Eu acho... nós estamos tentando dar aquele chaveco, né, na Paetel para ela estar mais próxima da gente, né? Porque os mestres estão, né? O Giovino está conosco. É muito legal você ter pessoas com conhecimento profundo dos assuntos que a gente aborda, né? E a Paetel é a mesma coisa. Ela tem um domínio sobre uma área nova, uma área difícil, uma área que muito interessa aos condomínios. E, claro, né, que você não ia ficar aqui sem olhando, né? Então, nós trouxemos ela aqui para dar a opinião dela. Enriqueceu o programa ainda mais. Enriqueceu o programa, com certeza. Eu vou esclarecer, eu vim para assistir o programa, não, né, das minhas mas amigas. Não tem essa aí, de assistir, não. E aí não teve jeito. Não, aqui ninguém assiste. Aqui só vem gente bacana e veio aqui, vai falar o que melhor sabe. Eu queria que, primeiramente, a Patrícia começasse a fazer essa abordagem desse quadro, porque ela que veio dando essa ideia, vendo a importância desse tema para o programa. Então, eu queria que você começasse a fazer a abertura disso e a gente vai passando depois para a doutora Raquel e para a doutora Ana. Por favor, Patrícia. Na verdade, eu tive a ideia desse tema porque, na verdade, os síndicos eles se deparam com muitas situações inusitadas. Então, é difícil, muitas vezes, de saber como agir, até que limites que ele pode, o que ele pode fazer sem passar na lei, ou ser ilegal, ou agir além e poder ser punido por alguma conduta. E tem algumas situações que, realmente, se ele não agir, ele pode ser punido, e se ele agir, ele pode ser punido. Então, a intenção seria exatamente demonstrar quais são os limites. E um tema que, na verdade, numa conversa nos bastidores do programa anterior, era exatamente entre a omissão de socorro e a invasão do domicílio. Por exemplo, se ele todo mundo sabe que tem algum problema num apartamento, se ele pode invadir, se ele pode para ajudar uma vítima, uma pessoa que está passando mal, ou se ele não vai poder entrar no imóvel que não é dele. Via regra geral, o síndico não tem a autorização para entrar nas unidades condominiais, porque o condomínio ele é feito de várias unidades individuais que dividem áreas comuns, mas só que dentro das suas próprias unidades só entra quem é autorizado. Mas existem algumas regras, tanto civis quanto criminais, que podem ser que há exceção à regra, e então, na verdade, o síndico pode entrar ou ele pode agir. E às vezes deve, né? Exatamente. Porque, até para não incorrer no outro assunto, que é a omissão de socorro, né? Exatamente. Então, você tem uma coisa, de alguma maneira, ligada à outra. E, claro, que você tem uma legislação protegendo a propriedade privada. Porém, você também tem que ter as exceções das emergências e situações específicas, porque elas acontecem o tempo todo. Exatamente. Na verdade, o síndico ele tem uma série de deveres que ele tem que seguir, inclusive deveres legais, que é o artigo 1348 do Código Civil, os deveres que estão ditados na Convenção do Condomínio, que muitas vezes eles até complementam o que está no Código Civil. E, caso ele não haja nesses deveres legais, ou de contratos, ou de convenção, ele pode ser punido exatamente pela omissão do dever de agir. Então, é exatamente para a gente ajudar os síndicos a saber como agir nessas horas, porque a gente já vai explicar hoje o que é a omissão de socorro e algumas situações específicas, para que, assim, ele saiba como agir no momento. Então, vamos às explicações, né, Niana? Vamos saber aí, porque, veja bem, nós falamos para os síndicos, são leigos, muitas vezes, claro que hoje em dia, até porque existe uma lei, né, que você não pode alegar o desconhecimento da lei, você tem que ir casar com o advogado, é o único jeito, porque senão você não acerta jamais, né? Então, por causa disso, acaba os síndicos, principalmente os novos síndicos, os profissionais, eles estão se inteirando não só sobre o aspecto administrativo, mas também sobre alguns aspectos jurídicos, pelo menos superficialmente. Então, vamos lá, qual é
que a doutora pode nos dar. Essa questão do crime da violação, eu queria que você falasse, porque já faz parte da sua especialidade, né? Para esclarecer mais para o síndico quando pode, quando não pode, o que está dentro da lei e o que não está. Bom, novamente, boa noite a todos. Dentro da nossa legislação, há uma série de leis que tutelam tanto a proteção à vida, à saúde das pessoas, assim como do direito de propriedade, de intimidade das pessoas. A mais importante delas é a Constituição Federal, que no seu artigo 5º, inciso 11, X1, né? A maioria não sabe direito romano, normal. No artigo 5º, inciso 11, diz que qualquer pessoa pode adentrar sem permissão do dono, em qualquer horário do dia ou da noite, na residência de uma pessoa, se for para decretar uma prisão. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento, mas qualquer um de nós pode dar voz de prisão. Pode dar uma voz de prisão em flagrante, qualquer um do povo pode, e o agente policial deve, ou em situações emergenciais, de riscos, ou em caso de calamidades, de catástrofe. Aí, conjuntamente com isso, nós temos a legislação do Código Penal. Então, dentro do artigo 135 do Código Penal, nós temos o tipo penal, a conduta penal, do crime de omissão de socorro. O crime de omissão de socorro, ele fala que será responsabilizado por um não fazer, então, uma atitude que a lei atribui que você deveria ter tomado para com o próximo e não tomou, em situação em que crianças estejam abandonadas ou perdidas, então abandonadas ou extraviadas, ou em situações que alguém esteja enfermo, inválido e em situação de perigo. E, concomitante a isso, nós temos, no artigo 150, também do Código Penal, o crime de invasão de domicílio. O crime de invasão de domicílio é entrar sem a permissão judicial ou sem a permissão da pessoa em domicílio alheio. Só que esse mesmo tipo penal, esse mesmo artigo 150, ele traz uma regra de exceção. Ele diz que eu sou autorizada a entrar na propriedade alheia sem que tenha necessidade de uma autorização judicial ou pessoal, sempre que houver uma situação de risco para com aquela pessoa que esteja naquela unidade domiciliar. Então, eu posso entrar para salvá-la. Ou, então, chamar as autoridades, isso já supre a omissão de socorro, porque ninguém tem o direito, não traz como objetivo para ninguém ser o herói. Então, o simples ato de você chamar uma autoridade competente para resolver esse problema já desfaz o crime de omissão de socorro. Inclusive, tem uma situação interessante, né? Porque você está falando de pessoas que estão ali morando, você tem problemas de agressão a crianças, agressão à mulher, com a Lei Maria da Penha. Sim, mas você também tem com agressões a animais, que você pode entrar. Eu já intervi dentro da casa de uma pessoa. Eu presenciava sequência de maus tratos a um determinado animal, aquilo foi me causando realmente uma repulsa muito grande, e um dia eu tomei uma providência muito radical e estava assumindo. Eu não sabia se essa lei valeria também, e vale. Eu fiquei sabendo depois. Eu assumi o risco, né, porque eu não podia permitir mais aquilo, é absurdo. Né? Então, esse tipo de emergência que acontece o tempo todo, né? E as pessoas ficam com receio de se meter. Não, são eles que se virem, e muitas vezes acabam evitando um crime, acabam evitando um problema mais grave. Agora, eu queria a doutora Ana, ela que trabalha com conciliação e mediação, diante de alguns conflitos que acontecem dentro do condomínio, até, assim, por exemplo, o morador, ele não sabe, na verdade, muitas vezes, essa questão da lei, né, não tem noção disso, acaba acontecendo alguns fatores que podem causar problemas sérios para ele. E aí vem a conciliação e mediação para poder resolver essa situação. Como é que é isso? Antes de chegar no penal, né, porque a hora que chega no penal, nós também temos uma alternativa hoje que eu entendo que deve ser muito empregada nos condomínios, que é a justiça restaurativa, que trabalha com crimes de potencial menor, ditos menor, né, mas passíveis de diálogo. Né? Então,
mas é uma modalidade ainda muito pouco difundida e que eu entendo que tanto no condomínio como nas escolas ela deverá ter um resultado muito bom, né, daqui para os próximos anos, porque você faz com a pessoa que cometeu a infração, né, você promove o diálogo, então, entre o ofensor e o ofendido. E isso passa a ser uma coisa muito interessante. Por quê? Hoje, na conciliação e na mediação, a gente diz da escalada do conflito. Então, eu começo falando que ela é boba, depois eu dou um cutucão, depois eu dou um murro, depois a coisa vai aumentando, até que, muitas vezes, a gente lê nos noticiários o crime, né? Então, a conciliação e a mediação, ela vem justamente numa forma também nos condomínios de prevenção. Eu já vi esse tipo de conciliação acontecer em situações de consumo de droga, que é mais comum, com pequenos consumos de droga, ao invés de já criminalizar aquela situação, fazer uma mediação, porque às vezes o vizinho incomodado com o filho não sei de quem, então essa conversa, antes de chegar nas vias de fato, ela se torna importante, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de crimes menores, né? Não existe crime menor, não né? Tem crime ruim, menor. Né? Que a lei meio que qualifica isso como crime menor. Como crime menor, mas não é. Não, crime é crime, sempre. Crime é crime. E é importante ser tratado dessa forma. Só que assim existem alguns crimes que têm uma consequência menos devastadora. Talvez seja esse a qualificação. Na verdade, é dado pela pena. São crimes chamados de menor potencial ofensivo, são aqueles que a pena máxima não ultrapasse um período de 2 anos. Então, não é que ele é visto como uma menor importância para o direito penal. É que o direito penal é a última área de função social. Quando nada resolveu, eu adentro ao direito penal. E, mesmo assim, nós temos tipos de pena, de fases de cumprimento de pena, regimes de cumprimento, de acordo com o grau de lesividade que isso pode causar ao bem social, ao bem jurídico de cada um. Então, quando você falou da questão de drogas, né, da mediação, na verdade, já é uma coisa diferente. Sim, mas aí é voltado ao usuário. O que nós temos, né, porque para o usuário é mais importante ele ter o conhecimento do malefício, do mal que aquela droga causa, né, do que ele ser punido por isso. Porque eu vou punir uma pessoa que é doente, que buscou na droga a sua tábua de salvação. Sim. Então, isso até desestimula um tratamento. Tem esse o viés, né, dentro da questão de drogas. Agora, nós temos também, que é comum em condomínio, é o que a gente chama da questão de um tráfico privilegiado, porque o simples ato de você vender, expor à venda, doar, ceder a qualquer título, chamar para ir em casa, fumar aquele baseadinho, isso já é tráfico. Sai da questão do uso. Mas eu tenho um tráfico privilegiado tráfico social, né? É quase que isso. É mais ou menos isso, Maura. Assim, um tráfico privilegiado quando, sem a intenção nenhuma de lucro, eu convido meu coleguinha para dar um pega naquele baseadinho, assistindo filminho para relaxar. Então, eu não vendo aquilo para ele e é algo esporádico. O que você fez hoje à noite? Hoje à noite eu assisti TV, fumei um baseadinho com a coleguinha para relaxar. Então, isso é um tráfico privilegiado. Olha só, que coisa absurda. Não é a questão da punição, porque a pessoa não vive daquele tráfico, não faz aquilo, a sua rotina, aquele cotidiano, mas é aquele colega que está conjuntamente na praia, fumando baseado. E se for na área comum doutora, e se for na área comum do condomínio? Continua sendo. Aí já sai. E o síndico? E o síndico nesse momento? Estamos em área comum. Foram lá, tem agora os condomínios, tem a sala de reuniões, tem a televisão. Ou tem o filme, a lei inteiro está fumando baseadinho, né? A fumaceira. A lei fala na sua residência, na sua casa. Então, a questão, tráfico vai ser de qualquer jeito. Dentro da minha casa ou na área comum será tráfico.
Agora, para que eu tenha os benefícios desse tráfico privilegiado, né? eu preciso seguir uma série de qualificações. Então, para o síndico, ele poderia intervir tanto na área comum do condomínio, porque está na ocorrência de uma modalidade criminosa, então ele pode agir, porque ele pode, inclusive, dar uma prisão em flagrante, porque o artigo 301 do Código de Processo Penal fala que qualquer do povo pode fazê-lo, ou chamar a autoridade, ou até mesmo na ocorrência de um crime dentro de um domicílio, ele poderia intervir ou chamar as autoridades também. Agora, eu queria que a doutora Raquel explicasse para a gente também, além das drogas, que é uma coisa muito comum em condomínios, né, que até é recheado de adolescentes aí, eu queria saber quais os crimes mais comuns que vocês presenciam. Muito se fala, até você mesmo falou, da questão de agressão entre pessoas. Então, no caso, se for dentro da casa, dentro de uma residência, ou por conta dessa relação doméstica, nós temos a Lei Maria da Penha, em relação da agressão do homem face à mulher. Tivemos uma decisão, muito tempo atrás, em 2008, em Sete Lagoas, que um juiz atribuiu a de uma mulher a um homem, mas não é o viés da Lei Maria da Penha, foi julgado... Mas tem cara que apanha, doutora, pensa que não? Tem, mas vocês são as exceções. Eu sei de alguns que apanham, sim. Que a mulher usa o método bruto alemão em casa, é ótimo. E não tem ninguém para proteger, não. E o pior, o que é mais engraçado é que se você for numa delegacia da mulher, você não pode ir lá, porque aí só pode atender mulher. Sim, sim. Porque é a exceção. Então, assim, quando você fala, a Constituição atribui direitos iguais a todos, só que igualdade para o direito é dar um tratamento desigual para que a obtenção do bem final seja equivalente, seja igualitário. Então, não é no tratamento, é no fundamento que deve existir a igualdade. Muito legal. Então, e a Lei Maria da Penha já entrou em discussão. Mas eles apanham de qualquer Quer dizer que jeito, os homens não têm vez nisso, né? Não tem vez nisso. Tem que apanhar mesmo. O artigo 4º da Maria da Penha fala isso. Pode ser que toda essa conversa, porque advogado é ótimo, né? Eu estou ficando bom nisso. Eles têm umas linguagens, assim, eles têm uma linguagem própria, né? É uma linguagem que é de propósito para você não entender nada. É só para você fazer o que eles querem. E, assim, e se deu certo, deu. Se não deu, acontece. E é assim que funciona. Então, resumindo... Você não está protegido resumindo, dançou. Esse meu amigo que apanha continua apanhando até hoje. Ele só pode reclamar para a mãe e muito baixinho. Né? Sua única reclamação é para a mãe. Você faz parte da polícia também. Entendeu? Para o delegado de polícia também, mas diante aí do o cara Código vira para ele com Penal aquela e não da Maria da delicadeza de Penha. delegado e fala, você é um frouxo que tem tua mulher batendo em você, rapaz? Tem isso também. Patrícia, eu queria que você falasse para a gente, então, diante dessas agressões, desses crimes, qual a postura do síndico, né, que você hoje, como advogada, pode orientar? O síndico, antes de mais nada, ele precisa pensar que toda a conduta dele vai ser, ele age em nome do condomínio, em nome da coletividade. Então, não adianta simplesmente ele agir por impulso, porque ele não está representando somente ele. E que, quanto mais ele conseguir agir com neutralidade, para conseguir evitar conflitos entre os moradores, com ele, principalmente, porque evitar tomar partido de algum conflito, quando ele puder, e apenas agir quando ele realmente não tiver outra alternativa, por exemplo, quando tiver agressões reiteradas e alguém tiver que intervir, chama a polícia, chama a autoridade, e apenas se ele realmente achar que está a risco iminente de dano irreversível, dano grave ou eventual morte, então, aí nesses casos, sim, ele pode agir, porque ele vai ter que ter o conhecimento de, na hora, pensar o que vai fazer. E tem que ter o perfil também. Eu conheço pessoas que... Eu sou um cara que tem um perfil de imediato. Eu bato pronto, eu vou e ajudo. Eu socorro. É uma época que eu socorria muito acidente de carro. Muito. É impressionante, mas que Deus faz as coisas acontecerem na frente de quem pode fazer isso. Mas eu conheço muita gente que não tem coragem, né? Não tem nem conhecimento. Às vezes você tem que ter um conhecimento de medicina, etc. e tal. E não tem coragem de pegar, de ver e tal, e acabam omitindo o socorro. Às vezes a pessoa não sabe mesmo. Não, às vezes não sabe, mas às vezes tem medo de botar a mão, tem medo do que fazer, tem medo porque isso não é só agressão.
A pessoa, sei lá, caiu, se uma senhora caiu da escada, se arrebentou lá embaixo, e você tem que fazer alguma coisa. O certo é, você, claro que você chama a ambulância, tá, mas no primeiro socorro momento, às vezes esses minutos fazem uma diferença enorme na progressão da saúde desta pessoa, né? Então, isso qualifica como omissão de socorro? Por exemplo, a pessoa está lá, Não. ou se ela só chama a ambulância, já sai dessa história? Não, o fato dela chamar a autoridade competente, ela já exime da responsabilização tanto civil quanto penal, porque ela está cumprindo a função. Exatamente o que a doutora Raquel comentou, a lei não quer que ele seja um herói, não exige que você saia salvando todo mundo. Na verdade, simplesmente um dever social. Você vê o seu próximo precisando de auxílio e você vai prestar o auxílio. Muitas vezes, por você não ter o conhecimento, você chama quem tem. Chama o SAMU, chama bombeiros, por exemplo. Se tiver um incêndio, você não vai simplesmente entrar no fogo. Porque realmente aí você é capaz de perder 2 vidas, a sua e a da vítima. E, na verdade, isso é muito complicado para o síndico, porque ele tem momentos muito poucos para poder decidir o que fazer. E a intenção, inclusive, desse tema era para divulgar que ele pode. Agora, se ele deve, depende do que ele acha na hora. Depende do que ele acha, entende de gravidade na situação. Se dá para esperar a autoridade chegar ou ele vai ter que agir. E uma coisa muito importante é que, mesmo que ele haja, ele tem que tomar cuidado com eventuais excessos. Por exemplo, vai entrar, arrombar a porta e sair quebrando tudo. Não, ele vai tentar destruir o mínimo que ele puder, causar o mínimo de dano possível, porque a intenção dele é salvar a vítima. Ajudar a vítima, ajudar a pessoa que está passando mal. Muitas vezes pode ser até uma pessoa que tenha caído e não consiga levantar. Então, exatamente, e tentar... Você tem que ter muito cuidado. Eu, como te falei, né, já socorri muito acidente de carro, especificamente. E outras situações de emergência, porque é o meu perfil, né? E tenho habilidade para isso, né? Só que uma vez eu tive um problema engraçado, eu salvei 2 meninas no acidente sério, com cortes profundos. Eu levei para o hospital as 2, perdi todos os bancos do meu carro e acabei, eu quase fui processado por ser, de alguma maneira, a família, né? Depois que elas melhoraram, foi esclarecido. Mas a família achando que tinha promovido aquele acidente de alguma maneira, né? E não é o caso, né? Então é muito cuidado. Acidentes com motoboy, você vai intervir, você pode ter um problema muito grave. Eles vêm 50 e te matam ali, né? Esse lixo, Teve é muito bom. uma questão um dia que aconteceu comigo, que a minha empregada, ela deixou vazando gás na minha casa, no meu apartamento. Eu estava trabalhando. Ela simplesmente começou a pegar fogo na minha cozinha. E ela, em vez de chamar o zelador, chamar o síndico, sei lá, alguma coisa, começou a pegar fogo, ela simplesmente fugiu. Ela fugiu e aí o vizinho de baixo começou a sentir cheiro de fumaça, cheiro de fogo. E aí que foi descoberto. A casa estava toda aberta, pegando fogo, entendeu? Minha cozinha toda preta lá e ela simplesmente fugiu. Então, assim, sabe, você vê, é uma missão de socorro, porque ela, ao invés de desligar, se ela tomar uma atitude, não fez isso, né? Nessa questão, inclusive, dentro do Código Penal, nós temos 2 espécies de omissão. A omissão de socorro, que nós falamos até agora, é o que nós chamamos de omissão de socorro própria. Sim. Porque o tipo penal, a conduta criminal estabelecida no Código, estabelece o que a sua omissão, em específico, gera numa consequência criminal. Mas nós temos também uma omissão chamada de omissão imprópria. A omissão imprópria, uma delas está nessa situação que você acabou de expor. Então, a omissão imprópria decorre de quando uma lei estabelece o dever de agir para alguém, e esse alguém não o faz, quando uma relação contratual estabeleça o dever de agir de alguém e ele não o faz, ou, no caso que você expôs, quando alguém cria uma situação de risco de forma voluntária ou involuntária e que isso começou a causar um dano e você se omitiu de agir. Então, como que vai ser a punição nesse caso de uma omissão imprópria? O resultado que essa omissão dela, dessa fuga,
viesse a causar a terceiros, seria o que ela seria responsabilizada criminalmente. Então, se o fogo espalhasse, pegasse apenas a sua unidade, ela seria responsabilizada por uma omissão pelo crime de dano. Se esse fogo expandisse, se tornasse um incêndio, que é um outro crime, e isso causasse dano à vida de terceiros, por exemplo, ela poderia ser responsabilizada pelo crime de homicídio por conta da omissão, já que foi ela que causou aquela situação de risco. Absurda, né? Olha que coisa. Você tem, para quem não sabe, né, as qualificações que a gente está falando aqui toda hora, são justamente esses detalhes, né, e as consequências que este crime é atribuído. Então, conforme vai aumentando a gravidade, esse crime vai sendo qualificado e as penas vão sendo aumentadas de acordo com essa qualificação. Por exemplo, tem gente que o acidente de atropelamento, a pessoa entra num desespero, porque imagino que ninguém atropela alguém de propósito, né? Pelo menos na maioria das vezes, né? Não em filmes. Não, deve ter algum caso, mas na maioria das vezes não. E depois entra em pânico, né? Esse pânico acaba levando à omissão de socorro. Como é que funciona isso juridicamente? Vamos supor, a pessoa atropelou, entrou em pânico, fugiu. Chega em casa, liga para a polícia e avisa que atropelou, por exemplo, alguma coisa assim, né? Sim, aí já é uma outra legislação, que aí nós temos a omissão de socorro dentro do trânsito. Não está dentro do Código Penal. Tem separado. São condutas diferentes. Aí corre pelo Código de Trânsito, que nós temos, né, a questão do acidente de trânsito, então, o homicídio causado mediante um veículo automotor, a lesão corporal mediante um veículo automotor, e essas questões são realmente culposas. Foi o que você falou, ninguém sai por aí doloso, né? Planejando. Hoje eu vou sair para matar uma pessoa porque eu não gosto da blusa amarela que ela usa. Sim. Porque se for essa intenção, eu estou usando o carro, o veículo, como instrumento, como arma de um crime. Aí eu saio do trânsito e vou para o homicídio doloso do Código Penal. Eu tenho São situações diversas. Eu sou bem pequena. A gente estava no final do bloco, mas é assim, a pessoa tem um vizinho e convive com agressões ou a filhos, ou a mulher, ou a ambos, várias vezes, né? Mas não toma nenhuma providência. Né? Isso é omissão? É uma omissão de socorro. Passivo de punição? Sim, a gente fala, né? Briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Mete sim. Mete sim, porque seria uma omissão própria, né? Ali do artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar ajuda, auxílio a uma pessoa inválida, ferida ou em situação de risco. Então, ela não vai ser responsabilizada pelos danos físicos que foram causados àquela pessoa que foi agredida. Então, somente pela omissão de socorro do Código Penal. Bom, pessoal, eu falei para vocês que essas mulheres eram poderosas e são mesmo, né? Olha só, vieram para arrasar aqui, fechar com chave de ouro o programa de hoje. A gente está aqui encerrando o programa. Queria agradecer mais uma vez a presença delas, já convidando outras vezes para vocês voltarem, com certeza, porque esse assunto realmente é muito extenso, né? Tem muitas situações aí diferenciadas que podemos estar abordando aqui novamente, de maneiras diferentes, né? E queria que cada uma de vocês fizesse as suas considerações finais, deixasse os seus contatos também para os nossos síndicos, por favor. Então, como grande conclusão, o síndico e os condôminos, na verdade, isso não seria uma conduta só do síndico, eles podem agir em eventuais situações de emergência e de exceção. Eles podem, depois eles decidem se eles devem ou não. Chamar sempre a autoridade policial ou bombeiros, dependendo do caso que acontecer. E se ele achar que realmente vai demorar muito e que a atitude imediata é essencial, ele pode sim invadir, entrar na residência do condomínio, desde que ele não destrua nada e ele sempre tenha cuidados com as suas condutas e não tenha abuso, e que ele não será punido criminalmente. Então, meu e-mail é patricia.noronha@dv.oabsp.org.br, telefone 32310666,
Aguardo contato e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada Até a você. o e-mail Patrícia. de advogado é gigante. Você anotou? É uma coisa impossível, né? Vamos lá. Agora, A sua doutora linguagem Raquel. não verbal foi ótima. Ela falando o e-mail, eu falei, ele vai falar, reclamar do e-mail. Doutora Raquel, por favor. Bom, primeiramente, muito obrigado à UpTV por essa oportunidade. Foi um prazer. Realmente temos muitas questões que podem ser tratadas nessa questão condominial. Temos os crimes contra a honra, xingamento muito comum em reunião, né? De síndico, danos, apropriação indébita de bens, valores. Então, tem muita coisa aí dentro da esfera criminal que pode ser trazido. O meu contato é raquelandrade.advpenal@gmail.com. No Instagram eu estou como Kelzinha Andrade, o mesmo A do Kelzinho e do Andrade. E no Facebook eu estou como Raquel Silva Andrade. Para quem precisar entrar em contato, foi um prazer enorme participar. Muito obrigada, viu? Doutora Ana Luísa Pretel. Eu também agradeço, né, de estar aqui novamente. E no Facebook, o meu contato é Ana Luísa Pretel. No Instagram, olha como estou, né, moderninha, Ana Pretel, está no Instagram. O meu e-mail é mais tranquilo, é contato@pretelmediação.com.br, né, porque tudo pela mediação. E sempre falo, todo mundo deveria fazer um curso de capacitação em mediação, em especial os síndicos, porque nós aprenderíamos a falar de uma outra forma, né? E evitaríamos muitos conflitos e não precisaríamos chegar, muitas vezes, até o penal, que é o último, né? O último estágio, e que aí as consequências são sempre terríveis, né? Muito obrigada, viu, gente? Obrigada de coração. Muito obrigada mesmo, adorei esse quadro também, foi sensacional, né, Mauro? Como sempre, né? Sempre sensacional. Eu brinco muito com os advogados, né? Mas a gente precisa deles, então tem que tratar bem, então tem que decorar o e-mail, fazer tudo isso, Mas é fundamental, a Pretel estava falando a respeito de curso de mediação. Estamos providenciando, né, Eliana? Sim. Também, né? E porque esse suporte é importante, né? Qualquer suporte que dê condições do síndico ter uma gestão melhor sem entrar na área jurídica, né? Porque a área jurídica a gente já sabe que, além de cara, é demorada, é desgastante, e é num momento de pessoas que convivem ali, né? Que piora muito a situação. Então, você está falando com o cara que é teu vizinho, você encontra com ele no elevador por causa da vida. Então, esse é um problema a mais. Espero que as leis todas nos favoreçam, né? Quem sabe, todo o programa eu falo dessas eleições. Gente, acabou a Copa, tá? Por favor, votem direito, votem bem, conheçam os seus candidatos, saibam em quem vocês estão votando. Façam uma pesquisa. O Google está aí. É muito fácil, no celular. E saibam quem... Eu quero saber que daqui a 4 anos você sabe quem você votou na eleição passada. É muito importante isso. Vamos lá, então, encerrando o nosso programa SynSolution, agradecendo todos os nossos convidados que passaram aqui hoje, nessa noite especial. Agradecer também, mais uma vez, a todos os nossos parceiros, que vocês vão ver logo em seguida que eu encerrar, vocês vão ver as logomarcas e todas as empresas que estão contribuindo para esse programa ir ao ar todas as semanas, né? E também agradecer ao nosso técnico, Lucas. Muito obrigada, Lucas. Agradecer a Eliana, que também ajudou a gente aqui a levar esse programa no ar pelo Instagram, pelo Facebook, ao Baladas, pela nossa parceria, né, como mídia também. E um grande abraço a toda a nossa equipe de produção, eu já vou convidar todas vocês para participar, a Adriana e Glade também, que trouxe o Leandro. Eu espero que não tenha esquecido de ninguém. Obrigada a você, Mauro, nosso grande parceiro aqui, e a todos os nossos apresentadores da UpTV. Espero que vocês acompanhem a nossa programação, que a gente sempre busca os melhores convidados, melhor informação, melhor conteúdo para todos vocês. Um grande abraço a todos, uma boa noite, até semana que vem.